Parece aqueles robôs sem graxa, né? Agora não, agora não está mais livre, mais solto. Foi? Esqueceu, chamar a irmã. Genia, agora chama ela? Então, graças a Deus, por hoje. Pastor, a irmã lá em casa está ensinando a pregar, você tem que fazer assim, assim, assim. A irmã sabe. Ela está por aí, ó. A irmã é fera. Ela está passando para mim lá assim, ela está dando as instruções, entendeu? Ô, Glória. Vai aqui, lá, é aqui, lá. Igreja, vamos lá, olha pra cá. Olha pra cá. Vamos lá, graças a Deus, boa noite. Boa noite. Hoje eu estava num tema de meditação muito legal com Deus e a gente tem falado a respeito dessa palavra que o irmão Luiz trouxe. Eu não sei se os irmãos percebem, mas eu percebi que foi Deus que trouxe. Não sei se todo mundo percebe, porque nós temos falado a respeito do arrependimento, da necessidade do posicionamento diante de Deus, porque de Deus não se zomba. Eu posso enganar qualquer pessoa aqui me movimentando com uma roupagem. Eu estou disfarçado de alguma coisa que eu não sou por dentro. Então Deus quer que eu seja revestido do que eu sou por dentro. Que é o que ele fala aqui, o que o irmão falou, de você vestiduras brancas. O branco verdadeiro de uma roupa não é fora dela, é o que vem, é o tecido dela, é o que ele foi parte por parte, de dentro para fora. Essa folha não adianta ser, ela limpa por fora e preta por dentro, aí não vai ser branca. Amém? Então assim, o que é a veste branca? A veste branca fala da pureza, da santidade, da justiça, né? Fala daquilo que remete a Deus e à luz dele. Então assim, a igreja hoje, ela, de uma forma geral, não estou sendo específico para nós, ela tem um pouco, ela está deficiente na sua moral. O que é isso? As pessoas, elas foram levadas a um nível de atividade muito alto. Fulano, faz isso aqui, ciclano, beltrano, etc. E apartaram as pessoas da comunhão com Jesus. Porque é o noivo. Então tem muito movimento, tem muita atividade e tem pouco conhecimento de Deus. E quando eu falo conhecimento de Deus, eu não falo de conhecimento bíblico. Eu falo de conhecimento íntimo e transformador. Aquele que faz com que a pessoa seja frutífera. E uma pessoa frutífera é uma pessoa que tem a vida em si, que tem Jesus habitando nela em crescente santidade, em crescente arrependimento, em crescente progressão no conhecimento de Deus. No verdadeiro conhecimento, ele não vai deixar você como você está. Amém? Então assim, o Senhor, ele chama a sua igreja ao arrependimento, e quando ele chama ela ao arrependimento, eu gosto de realçar isso porque muitas pessoas têm dificuldade em esclarecer, porque acham que o arrependimento é deixar de pecar. E não é deixar de pecar, é mudança de atitude. Porque se você deixar de pecar e não fizer o que Deus diz, você está em cima do muro, não mudou nada para você. Que nem, eu vou fumar um cigarro, eu sou viciado no cigarro, agora eu vou fumar cigarro, vou chupar bala, no lugar de cigarro. Ela trocou um vício por outro. Então a ideia do arrependimento é você mudar de direção, de pensamento e de emoção. Mas eu não consigo mudar de emoção da noite para o dia, não consegue mesmo. Por isso você precisa de Cristo. Quem vai te mudar por dentro é Ele, mas quem vai decidir isso é você. Ele não vai invadir a sua vida como um ladrão que vai roubar você de você mesmo. Não. Se você pedir ajuda, ele vem. Se você não pedir, ele vai deixar você ir, embora seja mais interessado que você mesmo na sua vida. Porque ele sabe que é bom para você. Amém? Agora nós, por causa das nossas carências, nós somos impulsionados a fazer coisas que muitas vezes não concordamos, buscando a aprovação das pessoas, buscando aquela imagem que nós sabemos que não é quem nós somos. Enfim, nós queremos às vezes aprovar coisas para pessoas que não precisam de prova nenhuma e nem devem receber de nós algo nesse sentido. Nós precisamos nos consertar com Deus. Jesus ele veio resolver pessoas, e as pessoas querem que Deus resolva problemas. A raiz dos problemas está nas pessoas e não nos problemas em si. Então, uma pessoa que é desordenada emocionalmente, uma pessoa que não tem o fruto do Espírito, amor, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paz, bondade, fidelidade, benignidade, esse fruto, ele é o que põe em ordem o meu coração e o seu, para que nós não sejamos levados pela aprovação dos outros, pela aprovação do pastor, do marido, da mulher, da esposa, do filho, do namorado, não sei. Nós não precisamos ser aprovados pelos homens a partir do momento que nós estamos em obediência a Deus.
Então Jesus quer te ensinar a ser livre. Aquela palavra assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ela tem relação com libertar-se de si mesmo. Depois dos demônios, que a partir do momento que você começa a se relacionar com Deus, Deus começa a remover de você aquela escravidão. Porque quem escraviza você numa emoção doente é Satanás. Então, vamos supor assim, Jesus vem e eu vou colocar em ordem o que eu falei aqui. Primeiro dos demônios, depois de si mesmo. Não é só o diabo nem só você, é os dois. O diabo vem e ele potencializa a sua emoção dolorida. Então, se você tem algo que sempre vem à sua mente e te incomoda e te atormenta, e você não consegue sair disso, tem que tirar aquele baque. Sabe quando você está bem, de repente tem aquela lembrança, bum, te joga lá embaixo. É só uma lembrança. Ali você está vulnerável. Ali existe uma necessidade de cura na sua vida. E às vezes são coisas que não tem nada a ver com aquilo, mas vem um pensamento, outro pensamento, o pensamento chegou no ponto. E são vários pensamentos que são construídos para levar ali. Aquele lugar onde a maioria dos nossos pensamentos nos levam é onde o diabo tem o nosso coração. Então assim, Jesus quer nos libertar desse tipo de sensação para que o diabo não venha te escravizar no medo de crescer, por exemplo. Muitas pessoas não avançam na vida porque tem medo de dar o próximo passo. Então, existe 50% de chance de ela acertar e 50% de perder. Ela não vou fazer porque eu estou com medo. Esse 50% que ela tem de medo fica maior do que os 50% de chance. Ela sempre pensa para trás. Precisa romper. Então, o que rompe é a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que eu não estou vendo. Se eu estou vendo e não faço, eu estou no natural. Eu preciso acreditar que o que eu vou fazer vai me levar a algum lugar. Porque o meu movimento proporcional ou respaldado à minha confiança, ele move o reino espiritual para que aquilo se cumpra. Então, se eu acredito, eu vou fazer. E o mundo espiritual vai responder. E quando eu falo de mundo espiritual, as pessoas associam o nosso mundo espiritual deve ser algo invisível que tem. E o algo invisível que tem, irmãos, são as partículas. Você e eu somos compostos de partículas, de átomos. De onde você nasceu? O espermatozoide móvel. Você nasceu disso. Então você é um aglomerado de partículas unidos pelo quê? Pela palavra de Deus. O que mantém as coisas juntas é a palavra de Deus. Deus disse e a coisa se fez conforme Ele disse. Então a hora que Deus retirar a palavra do universo, nesse dia tudo se desfaz. Vocês conseguem entender o raciocínio? Então, você e eu somos um aglomerado de partículas. E Jesus, Ele quer, quando fala assim, eu sou o Senhor, né? Enganou o seu coração do homem mais do que todas as coisas. Jeremias 17, verso 9. E aí eu, o Senhor, eu esquadrinho os corações. Quem já viu essa palavra? Esquadrinho os corações. O que é isso? O Senhor pega e separa cada átomo do teu coração e vê onde é que está a maldade, onde está o problema. Ele enxerga aquilo lá. Eu e você não vemos, mas Deus vê. Então, às vezes, você fala assim, vou fazer um bem para o fulano, mas lá dentro, ele acha uma mácula no nosso bem. Porque tudo que nós podemos fazer para Deus de bom, se não procede de Cristo Jesus em nós, não é bom. Você lembra quando Jesus foi chamado de bom mestre pelo rico? Eu já contei essa história aqui 2 vezes, vou contar mais uma vez, que eu acho que tinha irmãos que contavam conosco. Jesus andando, e de repente chega o rico e fala para Jesus assim, bom mestre, que faço eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus chega e aos nossos olhos dá uma resposta que parece que ele deu um coice no cara. Ele fala o quê? Por que me chamas bom? Não existe bom senão Deus. Aí eu te pergunto, o que tem a ver Jesus com um negócio desse? Para que ser, entre aspas, bruto desse jeito? Primeira coisa, Jesus ele sempre vai na raiz do problema. Quando ele fala, ele vai na raiz. Ele não vai discutir com a pessoa superficial, ele vai lá. Eu vou dar um exemplo para eu explicar essa primeira situação. Nicodemos. Jesus chega e fala para Nicodemos assim, Jesus fala, né? Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos, o mestre de Israel, um dos caras mais sábios que havia, falou assim, como pode eu nascer de novo? Vai entrar no ventre da mãe e nascer outra vez? A pergunta de Jerico. Aí Jesus fala o que para ele? Você, mestre em Israel, não sabe isso?
Então Jesus, ele vai na raiz do problema. O que ele fala? Nicodemos fala assim, bom mestre, na verdade no começo Nicodemos fala assim, bom mestre, nós sabemos que Deus está contigo, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não for com ele. Então esse foi o comentário de Jesus, para Jesus responder para ele assim, importa-nos nascer de novo. O que tem a ver importar nascer de novo com aquilo que Nicodemos disse? Nós sabemos que Deus está contigo, né? Que ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for com ele. Nasce de novo. O que tem a ver? Aí eu te respondo a pergunta. Agora, junto com o exemplo do rico, Jesus falou para ele assim: por que me chamas bom? O bom no conceito do homem não é o bom no conceito de Deus. O bom que o homem chama de bom não é o bom que Deus chama de bom. Então, no critério de análise do homem, Jesus não era bom segundo Deus disse que era. Então Jesus não aceita o testemunho dos homens, ele aceita o testemunho do Pai. E da mesma forma, importa vos nascer de novo. Jesus disse para o cara que falou para ele que ninguém poderia fazer o que ele fazia se Deus não fosse com ele. O que tem a ver? Jesus falou assim: você nem nascido de novo é, então você não entende nada do que você está falando. Então Jesus ia lá embaixo, machado está posto a raiz das árvores. Então Jesus não tinha esse negócio de ficar conversando. Quando ele chegava, ele falava pouca coisa, pá, exceto com os fariseus que se achavam. Aí ele vinha e dava bordoada e um monte de lapada nos caras lá. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então o fato é que muitas vezes nós brigamos uns com os outros porque a gente só conhece a superficialidade do problema. Tem pessoas que discutem com você e comigo por uma coisinha desse tamanho, mas o problema não é isso, o problema está lá atrás que não foi conversado antes. Aí esse acúmulo, uma hora explode. E essa explosão, o problema não é aquilo. Aí a pessoa que sofre a ação da explosão, ela vai pensar que a ação vem do quê? Daquilo. Vai tentar resolver aquilo. O problema não é aquilo. Porque cada vez que você resolve algo, a tendência é que a pessoa puxe algo que você não fez. E puxe outro algo que você não fez. Então você vai entrando num ciclo de reprovação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que é importante nós resolvermos os nossos relacionamentos? Por que Deus chama a igreja de arrependimento? Para consertar os casamentos, para consertar os relacionamentos, para consertar todas as coisas? Porque o diabo, ele entra nessas coisas aí. Ele vai camuflar o entendimento do que foi dito e o entendimento da pessoa que ouviu. Então a briga, ela vem nesse espaço entre a palavra sair e chegar. O diabo lança uma seta, a pessoa confunde. Aí se você vai se defender de algo que não disse, o problema aumenta. Então, moral da história: a igreja precisa de arrependimento. E o arrependimento, lembrando, é você voltar e falar: Deus, eu não consigo sozinho, me ajuda. E você pode ter certeza que você nunca vai ficar desamparado. E quando você achar que está, você tem também os seus irmãos. Porque essas sensações de que Deus não ouve, de que ninguém se importa, são do diabo, não são de Deus. O diabo quer te afastar das pessoas que podem ajudar a sua vida. Então, a tendência é que você sempre olhe aquilo como um distanciamento se você não tem relacionamento com Deus. O diabo sempre vai te afastar das pessoas mais promissoras da tua vida. Já viu aquela pessoa que você bate o olho nessa e fala: não fica a cara de fulano? Meu santo não bateu com fulano. Tem gente que acha que isso é percepção e intuição, pode ser. Mas existe um outro lado de que se você romper essa barreira, que foi posta sem motivo que você não conhece, tem algo precioso para você ali através daquela conexão. Você não sabe? Então a tendência é que o diabo sempre vai pôr você contra as pessoas que têm algo para a sua vida. Então nunca aceite uma verdade como verdade absoluta se ela não vier da palavra de Deus. Pode ser o melhor argumento do mundo, nem mesmo a ciência tem verdades absolutas. Há muito tempo atrás disseram que a Terra era plana. E não é plana, todo mundo sabe que é o redondo. Mas um tempo acreditaram que era plana. Então a verdade é que a ciência está em constante mudança e transformação, e ela não serve, ainda que sejam os melhores argumentos, para ser uma verdade absoluta. Ah, mas isso foi comprovado no laboratório. Tudo bem. Mas uma hora alguém pode chegar e desfazer alguma coisa. Agora a palavra de Deus não muda. Estão entendendo? Então assim, esse entendimento nosso é importante. Você e eu precisamos das noções básicas do reino de Deus. E eu quero dizer para vocês que é o que nós vamos tratar nos próximos dias. Abre em Hebreus capítulo 5, só para vocês verem o que é básico para que nós entendamos o reino de Deus. Hebreus capítulo 5.
Hebreus capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 11. Ela diz assim para nós: a esse respeito temos muitas coisas difíceis a dizer. A esse respeito temos muitas coisas que dizer. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares do oráculo de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Mas o verso que eu queria, na verdade, não era aqui, não, era o 6, é esse aqui, ó, o 6 agora. Por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, olha só a base, do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, do ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, e isso faremos, Deus permitir. Então, esse capítulo 6, verso 1 aqui, até o verso 3, é a base da vida cristã. Então, essas coisas nós devemos ter em mente, que a vida cristã começa com arrependimento de obras mortas. O que é obras mortas? Lá em Gálatas capítulo 5, Deus chega a dizer que as obras da carne são, e aí ele descreve um monte de pecado lá: impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, glutonaria, etc. Só que o fruto do Espírito o Espírito, ele não tem manifestação de obra, ele tem manifestação de fruto. A obra faz parte do caráter, faz parte da integridade, mas não é o que o Espírito produz. O Espírito produz fruto. Então, a pessoa que faz muitas coisas e não amadurece por dentro é uma pessoa de obras, é uma pessoa carnal. Pode ser crente, pode ser nascido de novo, mas é carnal. Porque o que vai permanecer e o que vai aprovar eu e você diante de Deus não é as nossas obras, é o nosso fruto. Então, o meu caráter, a minha paciência, a longanimidade, mansidão, domínio próprio, etc., que eu já falei 500 vezes e tenho dado assim para você ver, é o que vai fazer com que você e Jesus se aproximem e que Ele aprove você constantemente nos momentos de aprovação, porque nós temos ciclos. A vida cristã é uma vida de ciclos, mas eu não quero entrar nisso agora. Volta comigo para Gálatas e nós vamos falar do assunto de hoje, que é o que traz geralmente um pouco de confusão para a igreja em geral. A Bíblia, Gálatas capítulo 3, verso 1. A Bíblia, ela tem dois testamentos, o Antigo e o Novo. A Bíblia é a palavra de Deus, no Antigo e no Novo. Então, toda a palavra de Deus, todo o conselho de Deus que é revelado para nós aqui, é a verdade para nós. Não existe só o novo e só o velho. Ou é tudo, ou é nada. É a mesma coisa que você pegar um passarinho e falar para ele assim: vou só bater na asa direita. Quem acha que vai conseguir? Bom, então bate só a esquerda. Um pássaro voa com as duas asas. Então o Antigo Testamento e o Novo, eles são iguais e relevantes diante de Deus. O Novo, ele serve para esclarecer o velho, mas não para anular o velho. Então nós vamos conversar sobre isso. Primeiro nós vamos separá-los e depois nós vamos uni-los, para vocês entenderem. É lei ou é graça? Qual o momento em que eu vi? Amém? Amém. Vamos ler lá, vamos ler todo o capítulo 3 de Gálatas. Então acompanha comigo aqui. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora os aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso que foi imputado para a justiça. Então, para aqui um pouquinho. A questão de Paulo aqui é o seguinte: nos capítulos anteriores de Gálatas,
Paulo chega se apresentando como quem é um apóstolo levantado por Deus e não por homem, e ele enfatiza isso. E aí ele continua dizendo que se alguém trouxesse outro evangelho, né, que não fosse o que foi pregado ou exposto, que é o de Cristo crucificado, aquele que trouxesse um evangelho diferente ou além este deveria ser amaldiçoado. É o contexto de Gálatas para trás. E é interessante que depois Paulo vai descrevendo que o evangelho que ele tem, ele recebeu por revelação. Gálatas no verso 12, depois você vai continuar vendo, mas não precisa, só estou explicando para você. Você entendeu o contexto da conversa aqui. Então Paulo está revelando para os Gálatas que estavam se desviando da verdade, porque falsos mestres adentraram na igreja, dizendo que os judeus tinham que circuncidar-se agora para serem salvos por Deus. Então Paulo, ele conversa isso no 5 primeiros capítulo de Gálatas. Não é necessária a circuncisão da carne. Não é necessário que você passe por isso. Porque quem se dispor a circuncidar-se vai ter que se justificar diante de Deus pela lei. A conversa de Paulo era essa. O evangelho que Paulo está batendo de frente é que os judeus estavam querendo puxar as pessoas para baixo e não mais para cima, que é a fé. Jesus veio e promoveu a fé. Agora não, você tem que circuncidar e cumprir a lei, senão você não vai ser salvo. Não é esse o evangelho. Então é esse questionamento de Paulo. Aí Paulo chega aqui onde nós estamos. Paulo chega a repreender Pedro, face a face. Porque Pedro foi levantado para pregar o evangelho da circuncisão aos judeus. O que é a circuncisão, então? É o sinal da aliança do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, Deus mandava os homens cortarem o prepúcio do pênis. Tipo um pedaço de fimose, você entender? Para entrar na aliança. Era isso que era feito. Então circuncisão é isso. Então eles estavam forçando os demais a voltarem a praticar isso, que era um símbolo da aliança antiga. E Jesus agora vem trazer uma aliança por fé. A graça vem da fé. Ela não vem mais da circuncisão. Estão entendendo? Então o que está sendo questionado aqui? Pedro, que era o apóstolo da circuncisão, que pregava no meio dos judeus, estava junto com Paulo quando foi visitá-lo, e aí Paulo teve a percepção de que Pedro, quando viu aqueles que ele pregava lá em Jerusalém vindo, ele temeu de ser julgado por eles. Ele ficou com receio, nossa, eles vão me ver com os gentios, e os judeus e gentios naquela época não eram muito, não se misturavam. Então o que acontecia? Paulo, quando viu que Pedro, antes dos judeus chegarem, estava junto com os gentios, e vendo os judeus chegando, se afastou dos gentios, Paulo foi e falou para ele: você está ficando louco? Em outras palavras, né? Estou só parafraseando para vocês entenderem. Agora que não tem ninguém aqui, quando não tem ninguém perto, você fica com eles. Agora quando tem, você não tem. O evangelho é o mesmo, o evangelho é o livre. Então a ideia é que Paulo vai trabalhando isso. E ele chega em Gálatas 2, verso 22, olha em cima ali, ó. Gálatas 2, verso 19, perdão, antes de nós voltarmos para 3. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vive pela fé no Filho de Deus, que me amou, mas mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se Cristo morrer em vão. Então olha só, o questionamento de Paulo aqui é que sempre os judeus falavam que a justiça e a aprovação de Deus vinha da circuncisão e da obediência à lei, e não da fé. Então esse era o evangelho que Paulo chamou de outro, que ele veio bater de frente com as pessoas. Porque ele pregou uma coisa e estavam pregando outras, e o povo que estava ouvindo, que ouviu o evangelho de Paulo, estava agora sendo confundido e voltando para a circuncisão. Então Paulo veio e começa a falar: Gálatas insensatos, capítulo 3. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Então, ou seja, não é mais circuncisão. Vocês ouviram falar que Cristo morreu para trazer a justiça para vocês. Por que vocês estão voltando agora a praticar a circuncisão? É esse o contexto de Paulo. E aí ele continua no verso 2. Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então são todas perguntas retóricas, óbvias aqui. Tudo foi feito através de Cristo, não tinha nada a ver com a lei, as coisas que ele viviam naquele momento.
Porque sempre cumpriram a lei e Deus não respondia como respondia agora. Então o choque de Paulo era esse. E aí ele fala aqui, ó, no verso, aqui, ó, só no finalzinho de 5. Pelas obras da lei é que o faz maravilhas, ou pela pregação da fé. Aí Paulo já emenda, ó, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Aí eu te pergunto, da onde Abraão tirou fé? Ele não tinha Bíblia, ele viveu a Bíblia, foi escrito a respeito dele. Da onde saiu a fé de Abraão? Ele ouviu Deus, porque Deus nunca mudou de critério. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Abraão ouviu Deus, e porque ele fez o que Deus disse, Deus transmitiu justiça para ele. Mas como? Jesus quem é? O caminho, a verdade e a vida. Quem mais Jesus é? Ele é a palavra de Deus. Então quando eu ouço a palavra de Deus, eu ouço a justiça de Deus. A palavra trouxe justiça. Jesus é a palavra. Então, Abraão creu. O que é crer? É um movimento de acordo com o que ouviu. A fé é o substantivo, ou seja, é informação e instrução. O crer é o movimento daquela instrução. Ah, vai tomar água. Oh, isso é crer. Eu só vou tomar água, fui, peguei e fiz. Então a ideia é que o meu movimento, de acordo com aquilo que eu ouvi, é o que vai demonstrar minha fé. Então Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha o verso 7. Sabem, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Então, para aí um pouquinho, olha só que legal. Ora, a Escritura, tendo previsto que Deus justificaria pela fé, a preanunciou a Abraão. E disse: em ti serão abençoados todos os povos. Olha que interessante. Abraão recebeu a justiça pela fé. Ele não tinha a base da lei, e a fé veio antes da lei. Abraão é chamado de pai da fé. Então, até que Deus desse a aliança da lei, Abraão já tinha ouvido Deus. E dele saiu o povo judeu. Abraão, Isaac e Jacó. Aí de Jacó nasceu os 12 filhos, que são as 12 tribos. E ali começou, né? Os hebreus e depois viraram judeus, que é os descendentes de Judá. Enfim. Então, assim, a ideia é que Deus, Ele nunca mudou o seu critério. Só que como o homem, à medida em que o pecado se aumentava, ele parou de ouvir Deus, ele ficou 400 ou 430 anos, mais ou menos, escravo no Egito. Até Deus levantar José e começar a mexer lá, enfim. O pessoal ficou preso. O pessoal não tinha informação de Deus. Aí Deus foi, levantou Moisés depois, um tempão depois. E o que acontece? Moisés, ele foi o mediador, ele recebeu a lei de Deus. A lei de Deus era para que o homem fosse guiado a um propósito. Porque como o homem já não ouvia Deus, já não queria relacionamento com Deus, e Deus estava propondo isso, porque ele fala sempre da aliança de Abraão, Isaac e Jacó, que eu tenho aliança com Abraão, Isaac e Jacó, você olha de Êxodo, Deus fala várias vezes. Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus queria ter uma aliança com esse povo, do modo que não tinha com Abraão, só que o povo não quis. Então Deus foi e deu a lei para eles, vocês vão por aqui. Só que Deus já tinha aliança com Abraão através de uma promessa. Isso é importante saber, porque a promessa é o que traz isso para nós. Olha comigo aqui, ó, no verso 9. Ora, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Aqui está escrito: maldito todo aquele que não permanece com todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, para aqui um pouquinho. O interessante é que a palavra aqui, ó, verso 10: todos quantos, pois, são das obras da lei. A palavra aqui para são, no grego, ela fala de natureza. Então, todos aqueles que são das obras da lei, quem são das obras da lei? São os da carne. São aqueles que não querem relacionamento com Deus, mas querem fazer coisas para Deus. Isso é carne. Porque Deus quer que nós conhecemos o Criador e não o obedeçamos sem saber quem é o nosso Senhor. Jesus é Senhor e Salvador. Ele não é só Salvador. Não é aceitar Jesus como Salvador, é Senhor e Salvador. Ele comprou você. E se você o reconhece como Senhor, você obedece.
Então, o fato é que Jesus, ele veio trazer isso para nós. E aqui, olha que interessante o verso 9 de novo. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então aqui Paulo chegou no eixo da conversa. Para que você tenha relacionamento com Deus e possa ser aprovado e receber as bênçãos efetivas de Deus. Quando eu falo efetivas, eu não falo externas, eu falo internas e externas. Eu falo do conjunto. Porque pela lei, o homem só poderia ser abençoado por Deus, mas a carne, que é os que são das obras da lei, ela produziu um efeito oposto à natureza da lei de Deus, porque a lei de Deus é espiritual. A carne, ela não tem como produzir o efeito que a lei tem em si mesma. Qual é o efeito da lei? É vida. A lei precisa produzir vida em mim e em você que nascemos de novo. O que é vida? É você ter as suas emoções organizadas, restauradas, você se apaixonar por Deus, pelas obras de Deus, pelos desejos de Deus. Você vai concordar com Deus em todos os sentidos: pensamento, né? Corpo, alma e coração. Corpo, alma e espírito, na verdade. Tudo. Um alinhamento completo. Então é isso que Deus faz. E olha que coisa interessante aqui, ó. Verso 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então, justificação, ela veio através de Cristo. Jesus morreu de que forma? Na verdade, ele rendeu a vida, né? Ele deu a vida. Quando ele morreu, ele absorveu o fardo do pecado e transmitiu justiça. A justiça que o homem deveria ter através da lei, Jesus foi e transferiu o manto para o homem. Quando você nasce de novo, Jesus pega a justiça que ele alcançou e dá para você. Então agora, para você ser salvo, você não precisa obedecer, você precisa crer. Amém? Por enquanto? Amém. Então, você crer, o que é crer? É você ouvir o que Deus ensina e fazer o que ensina. Isso é crer. Ouvir é uma coisa, ouvir já na fé. O movimento é o crer. Então, quando você ouve, Deus mexe dentro. Quando você se movimenta, Deus mexe fora. Estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Então, você ouve Deus, Deus regula o seu coração. Quando você se movimenta, Deus regula as suas circunstâncias. Então, vamos continuar aqui. Verso 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Aí olha o que ele fala: por quê? O justo viverá pela fé. Aí no 12, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Eu quero parar aqui para vocês entenderem como isso aqui é importante. Que há muita confusão sendo pregada aí fora, e é importante que vocês prestem atenção nisso aqui. É evidente, verso 11, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Como que o justo viverá pela fé? Primeiro, a fé começa no ouvir Deus. Como que eu ouço Deus? Pode ser através de uma pregação, pode ser através do meu tempo de meditação na palavra. Deus fala comigo. Deus pode falar num filme, num fato, num para-choque de caminhão. Deus fala em vários lugares. Nós é que muitas vezes estamos distraídos para ouvir. Mas Deus nunca para de falar com o ser humano. Os fatos, os movimentos, as pessoas que chegam, as pessoas que saem, muitas coisas são Deus falando conosco. E quanto mais íntimo dele você tiver, mais você vai ter acesso ao que ele está te mostrando. E aqui é o seguinte: o meu justo viverá pela fé. E o que é viverá? Primeiro, ele te injeta vida. A fé, por causa da justiça, vai te dar vida. Por que por causa da justiça? Porque Jesus compartilhou a natureza com você. Então a natureza de Cristo é vida. Então quando ele te deu a justiça, ele te deu vida junto. Só que você ainda não sabe como desfrutar dessa vida. Aí você lê o verso 12. Ora, a lei não procede da fé. O que é não procede? A lei não vem depois da fé. A lei não procede da fé, a lei não se origina na fé. Mas aquele que a observar os seus preceitos, por eles viverá. Então olha que interessante. O justo viverá pela fé, e aqui ele fala assim: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Está dizendo que esse viver da fé agora te dá a condição de obedecer a lei e ter o efeito produzido corretamente na sua vida. Eu vou repetir.
A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Certo? Por enquanto? Vocês lembram disso? Eu vou ler o verso aqui para vocês terem mais segurança. João capítulo 6, não precisa ter não, eu vou ler para vocês aqui rapidinho, só para vocês verem que está aqui. João capítulo 6, versículo 63. O espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6, 63. Então, as palavras de Deus são espírito e vida. Aí, Jesus fala assim: o meu justo viverá pela fé. A fé vem pelo ouvir. Então, eu ouvi Deus, eu nasci de novo e recebi justiça. Agora, a obediência à lei, ela vai deixar de gerar condenação em mim, mas para produzir vida. Mas como, Tom? Jesus trocou essa natureza. Quando você não é justo, você obedece e a sua quebra de mandamento traz condenação. Quando você é justo em Cristo Jesus e sabe disso, quando você quebra, a graça cobre e te impulsiona a continuar. Eu vou mostrar para vocês Romanos capítulo 8, verso 1. Abre lá comigo de novo. Só voltar um pouquinho aí. Então, Coríntios, Romanos. Romanos capítulo 8, verso 1. Glórias a Deus. Glória a Deus, Deus. Glória a Deus. Hein? Olha só. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei, o Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado da morte. Então, olha só que interessante. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne. Então, olha o problema da lei. A lei, por causa da carne, ela não produzia o efeito que ela tinha que produzir. Ela produzia o efeito inverso. Porque a lei é espiritual e a carne não pode absorver da lei. A carne só pode atrapalhar a lei. Então, Jesus foi e resolveu isso, dando uma nova natureza nova. Agora, a natureza espiritual, com a lei espiritual, resolve o problema. Olha o verso 3 de novo comigo aqui. Porquanto o que for impossível à lei, no que está enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que Jesus está falando aqui? O que Deus está falando através da boca de Paulo? Que a condenação vinha por causa da natureza deficiente, por causa da natureza errada que tentava obedecer a Deus. Então, quando Paulo chega a dizer assim, volta lá para Gálatas, mas não perde Romanos, nós vamos fazer não fala, passeio entre Romanos e Gálatas. Então, mais uma vez, para nós não perdermos o contexto, Gálatas 3:11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, a fé fala da nova natureza do crente. E aí, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Então, veja que a fé, quando você pratica os preceitos de Deus, nessa nova natureza sua, você consegue receber a vida que é prometida aqui em Romanos. Qual lei? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Estou só fazendo um paralelo aqui. Então, essa lei do Espírito da vida é uma lei que vai de natureza para natureza. Natureza de Cristo para a sua nova natureza. Você nasceu de novo, você recebe a vida de Cristo porque vocês estão conectados espiritualmente. Se você não nasceu de novo, há uma diferença. Jesus fala de cima e você recebe de baixo. Aqui em cima é vida, aqui embaixo é morte. Como? Não tem condição da lei de Deus produzir vida na carne. Só tem jeito de produzir vida no Espírito. Então, quem somos nós? Quem nasce de novo é um Espírito que tem uma alma e habita no corpo. Certo isso? Todo mundo tem essa consciência? Então, nós, nascemos de novo, temos um Espírito, somos o Espírito que temos uma alma e habitamos no corpo. Essa é a nossa integridade, todo o nosso ser. Aí, o que Jesus fez aqui, ó, em Gálatas 3:13? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. A maldição da lei é o efeito de condenação que ela gerava no mundo. Então, como nós vemos em Romanos 8, que o efeito da lei na carne trazia, olha Romanos 8 de novo aqui, ó, o verso aí, ó, Romanos 8, verso 3. Porquanto que fora impossível a lei,
no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, com a finalidade de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos na carne, mas no Espírito. Então o fato é que a carne não dava para Deus a condição de gerar vida no homem. Aí Jesus foi e crucificou a carne. Ele pendurou lá. O que é a carne, então? É a minha mentalidade. É o meu jeito de pensar, de ver Deus, de ver as pessoas, de ver as coisas que me vê. Toda a minha forma de pensar e o meu sistema de pensamento é a carne, para ficar fácil para você. Então, o que Jesus quer é que a minha mente seja renovada. Romanos 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Deus quer mexer aqui, racional. Não vos conformeis com este século, ou seja, não continuem pensando como pensa o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar. O que é experimentar? Se eu chegar e falar assim, aqui tem um suco de jabuticaba com amora, quem já bebeu? Provavelmente ninguém, eu nem sei se existe alguém que já fez isso, mas é uma possibilidade. Vamos supor que eu tenho aqui. Quem quer? Provavelmente aceite quem gosta de jabuticaba e amora, ou quem gosta só de jabuticaba ou só de amora. Agora, quem não sabe o que é um e o que é outro, provavelmente não resista, porque não aceite, porque a fruta é escura. Então, às vezes, vai julgar pela aparência. Então, a experiência fala de você provar e sentir o gosto, e sentir o prazer que aquilo que você provou te dá. Então, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo vivo, e eu vou avançar o verso, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Então, quando a sua mente muda, e muda mesmo, você experimenta. Aí você vai ver o prazer que é o que a palavra de Deus diz que é. Essa ausência de prazer na palavra de Deus que nós temos é a carne tentando fazer o que Deus manda. Nós reprovamos Deus por dentro. E Deus nos ama mesmo assim, porque Ele sabe que nós não podemos receber isso sem o auxílio do Espírito Santo. Sabe aquela relutância de perdoar, aquela relutância de fazer o bem, de fazer caridade, de dar seu dízimo, de fazer o que for? É isso. É a minha carne, porque ela vai sempre tentar se justificar. E nós que nascemos da fé, nós somos justificados. Nós não temos que dar desculpa. Nós temos que fazer ou pedir perdão. Mas não tem questão, não deve pedir desculpa, porque Deus conhece. Quando Ele foi para a cruz, no meu favor e no seu, Ele já sabia todos os nossos pecados. Inclusive a palavra nem tinha a boca, Ele já sabe o que você fala. Então o fato é que para Deus nós ou damos obediência ou a carne é desculpa. Se eu estou no Espírito, eu obedeço. Se eu estou na carne, o que eu faço? Eu dou desculpa. Então é assim que funciona com Deus. Então Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei é o efeito de condenação que a desobediência te gera. Estão entendendo? Então, essa condenação, ela já não existe, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí, Paulo já associa a lei do Espírito da vida. Que lei é essa? É a lei de Deus atuando no seu Espírito. E não na carne. Porque a lei de Deus atuando na carne gera condenação. Aí Jesus foi, tirou essa natureza velha sua, esse jeito de pensar seu, e colocou dele. Agora, quando você pensa como Deus pensa, você gera vida. Essa é a lei do Espírito da vida. É a mesma lei, só que tocando naturezas diferentes. Ficou claro? Amém. Então, a minha carne, quando ela tenta obedecer a Deus, ela é quebrada. Ela é o quê? Frustrada. Porque ela não consegue atingir nem mesmo a perfeição que ela exige de si mesma. E aí aquilo gera condenação, porque o diabo pega aquilo e mexe na carne. Aí quando você é vivo no Espírito, quando você está ativamente edificando a sua fé, meditando na palavra de Deus, buscando em jejum, quando você vê que só oração e só a leitura da palavra não adianta, você vai para o jejum. Para isso, é o jejum que vai auxiliar você a diminuir a sua carne, a mortificá-la. E aí você vai se enchendo do Espírito, como? Meditando a palavra, ouvindo pregação, ouvindo música, conversando com quem edifica, que vai bater papo com um monte de gente que só fala besteira aí, fica enchendo você de lixo. Ah, não, vou pedir conselho, falando que é meu amigo. Seu amigo te joga lá embaixo do que qualquer coisa. Você tem que saber com quem você encontra os seus problemas. Você tem que saber quem você está escutando. Porque nós temos pelo menos 4 portas por onde entra o bem e o mal nas nossas vidas. Pelo menos 4.
2 olhos e 2 ouvidos. O que você vê determina o que você acredita, o que você escuta também. Então, isso e isso aqui formam você, dão molde à sua alma. Então, se você pode ouvir mais essas músicas do mundo, essas coisas todas, o que não é errado, você pode ouvir. Não tem a ver com certo e errado, tem a ver com a moldade que você vai receber. Porque aquilo vai determinar a sua forma de pensar, de sentir, de agir, de reagir. Tudo isso conta. Você quer ouvir ou só que você não pode esperar que Deus vai conseguir falar contigo, você não vai fazer. Você não está ajudando Ele a colocar clareza nisso. Está claro por enquanto? Então, a lei do Espírito da vida é a lei que choca com a natureza correta. E a lei do pecado da morte é a lei que pega a carne. A lei já era a condenação da carne, mas Jesus foi crucificado para que o efeito da condenação deixasse de existir no ser humano. Então agora, Gálatas 3,13. Não, 11 de novo, que tem que ficar claro. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então veja, a salvação não depende da sua obediência. Dependeu da obediência de Cristo. Agora você crê e vai obedecer para você ter vida interior. Porque Jesus fala para quem tem vida e vida em abundância. Então agora você vai obedecer, porque você tem uma natureza que te dá condição de obedecer. Só que essa natureza, ela não pode ficar somente lá, você precisa de ficar. Vai orar em línguas, vai estar na palavra, vai jejuar, vai buscar Deus. Precisa, para você fazer crescer essa natureza que vai modificar a outra. Sobe uma, desce a outra. Sobe outra, desce a outra. É assim que funciona. Não adianta só nascer de novo, agora eu quero viver minha vida sem se relacionar com Deus. Você não vai conseguir. E é isso que a igreja, em sua maioria, fez com os cristãos. Por isso que você vê um monte de gente frustrada, com depressão, etc, etc, etc. Porque foram talvez ensinados assim e entraram nesse sistema do mundo. O diabo veio e governou pelo ego do homem. Tem várias igrejas que nasceram de emoções frustradas. Eu vou provar para aquele pastor que me deu oportunidade quanto eu sou bom. Eu vou fazer isso porque todo mundo vai ver que eu não sou isso que eles estão pensando, etc, etc, etc. Os motivos são errados. E Deus, quando vem julgar, ele julga os motivos. Então, assim, muito perigoso você falar assim, Deus conhece o meu coração. Muito perigoso. Porque você acha que conhece o coração, nem você conhece. Deus sabe. Então, assim, Deus ama quem sabe receber correção. Quem não sabe, para ele é todo solteiro. Então, Deus corrige quem ama. Se você é de Deus, você vai descer. Não importa se quem está falando é o papagaio, é o Chico, é o Miranda. Não importa. Se é Deus que falou, você desce. Porque senão você não está se rebelando contra a pessoa, você está se rebelando com Deus. Amém por enquanto? Amém. Então, Gálatas agora 3, verso 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então a palavra produz vida na sua nova natureza. E aí ele vai explicando como Jesus quebrou isso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então olha só que interessante. Em Gálatas 3, no verso 6, Paulo cita Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus, que isso que foi imputado para a justiça. E aí no verso 8, ele fala assim: em ti serão benditos ou abençoados todos os povos. Agora aqui no 14, ele fala que para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então Deus prometeu para Abraão, não foi Isaac apenas, mas foi uma linhagem que chegasse a Jesus. Então, essas pessoas que foram nascendo vieram por palavras. Então Deus prometeu a Abraão, por exemplo, Isaac. Prometeu, depois nasceu Isaac, Jacó e Esaú, depois você vindo José, etc, a galera toda. Mas sempre foi vindo Deus dando palavra, falando que viria ainda descendente, e o prometido a Abraão era Jesus, no qual seria o bendito de todas as nações da terra. Então Jesus é a promessa cumprida a Abraão. Porque Deus prometeu a Abraão 6 mil anos depois, 4 mil anos depois, nem sei quanto tempo faz. Só 4 mil anos depois aconteceu. Mas está lá, marcado na Bíblia, para toda a eternidade. Então Deus escuta a palavra dele. Se não for para você, é para as gerações que você vai ter. Às vezes Deus não cumpre o que te prometeu, mas dá para os seus filhos, seus netos. Então, pela sua obediência hoje, seus filhos vão colher, seus netos vão colher, os próximos vão colher. Entende? Então, assim, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos por fé o Espírito prometido. Então, se Abraão é o pai da fé e Deus fez uma promessa a ele,
a revelação da promessa de Deus a Abraão é o Espírito prometido. O Espírito Santo é o nosso tesouro, porque é por ele que a nossa obediência produz fruto. E o que? Pensa, antigamente, por causa da lei apenas, o homem obedecia e era abençoado, mas ele não era livre da condenação. Agora, em Cristo Jesus, por causa da promessa do Espírito, o homem obedece e é livre da condenação, porque já era vida interior nele. Vai quebrando aquele sistema de pensamento errado que nós tínhamos antes de nascer de novo. Está claro por quanto? Então vamos lá, nós já estamos acabando. Ó. Verso 15. Irmãos, falo como homem. Ainda, presta atenção nesse verso. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ou seja, uma aliança que Deus fez não vai tirar outra. Não revoga, não perde, não desconecta. Elas estão unidas. 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha lá, agora Paulo vai explicar o que nós estamos falando. Não aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode revogar de forma nenhuma, de forma que venha a desfazer a promessa. Então veja, a lei, ela veio depois e ela não pode anular a que era anterior. Aí Paulo vai continuar falando aqui, porque, versículo 18, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. Ora, 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de mediador. Então veja, Deus deu a lei, um tempo depois de Abraão, para que as pessoas fossem guiadas até o momento daquele que Deus prometeu a Abraão que seria abençoado, partilhar com os gentios a bênção. A ideia da lei é apontar para Cristo, apontar que um dia viria alguém e resolveria esse problema que a lei causava no homem quando ele desobedecia. Então a ideia de que agora viria aquele que partilharia a bênção, a herança, com aqueles que Deus prometeu a Abraão que seriam abençoados descendentes. Está claro, igreja? Se não tivesse, está assim para mim, para eu saber que eu falo de novo. Porque não é para eu saber, é para vocês saberem. Qualquer coisa, no link é simples. Então vamos lá. Ó. Agora nós vamos para o verso 19. Qual foi a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Quem é o descendente? É Cristo. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque, olha aqui, Paulo vai dar a chave agora. Porque se promulgada, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade viria da lei. Então veja que a lei, ela não poderia trazer vida ao homem. Ela poderia encaminhar o homem a como ser abençoado por Deus nesta terra, porque ele foi perdendo a noção espiritual das coisas. Porque como se apartou de Deus e parou de ter comunhão, o homem tinha apenas a lei de diferencial. Se ele fazia, Deus abençoava. Se ele não fazia, Deus não tinha como abençoar. Porque o homem não se relacionava com Deus, assim, profundamente. São poucos os casos que você vê no Antigo Testamento. Agora, quando você vai olhar, aqui Paulo vai argumentar, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então o fato é que a lei, ela nunca foi gerada, assim, para dar vida até que o descendente viesse e partilhasse essa vida, porque quem tinha vida era o Criador da lei, e não apenas a lei sem a natureza do Criador na pessoa. E a natureza do Criador, pelas palavras que ele deu, é que gerariam a vida interior e a resposta externa. Quem tiver dúvida, depois escuta novamente, ou assiste novamente, ou me chama aqui depois para conversar. Amém? Amém, igreja? Então vamos continuar aqui, porque eu já vou encerrar. Verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então aqui é o seguinte, eu vou só ratificar para a gente encerrar aqui. Ó. A maldição da lei fala da condenação interior que ela produzia na carne e o seu poder, de deixar
como é que fala? De levar ao inferno. Ah, é verdade, eu não sei, isso eu notei aqui. A lei antes ela podia levar ao inferno também as pessoas. Hoje, aqueles que nasceram de novo, eles não são condenados mais ao inferno porque eles têm justiça. Agora, essa nova natureza ela pode ser apagada. Se eu nascer de novo e eu não começar a desenvolver, ela pode morrer. Todo ramo que não der fruto, meu pai corta. Então Deus te chama, te põe lá. Não der o fruto, poda. Então a ideia é de que nós temos que valorizar daquele sedento. E aí acontece o seguinte, tem mais uma coisa. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio ou de professor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao professor ou ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Você vê quantas vezes Paulo fala fé aqui? Fé. Então vamos lá, 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. De Sardes, não pode haver nem judeu, nem grego, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja, qual era a promessa? O Espírito prometido através do descendente. Deus prometeu a Abraão, estou dizendo o contexto aqui. Deus prometeu a Abraão que todas as famílias seriam benditas através da vida dele. Como Deus abençoou todas as famílias? Enviando Cristo. Cristo venceu, subiu e enviou o Espírito. Aí a bênção veio às famílias. Porque agora eles podem nascer de novo. E nascendo de novo, eles têm a natureza da justiça e a condição de gerar vida no seu coração através da obediência dele. Está claro? Amém. Então agora você vai começar a obedecer o que Deus te ensina, sem deixar de ouvi-lo pela comunhão com a palavra. Porque Deus, cada vez que Ele fala com você, Ele injeta vida e verdade dentro de você. E essa vida e verdade que vai entrando cada vez que Ele fala, quando Deus fala com você, é como se Ele carimbasse o seu espírito. Assim, cada palavra que Ele fala, Ele carimba você. E cada vez que Deus fala contigo, Ele põe Jesus ali. Então você vai crescendo. Daqui a pouco você já carrega uma atmosfera que influencia o ambiente que você está. E você vai crescendo, e Deus vai conseguindo descer com mais poder na sua vida. Então eu preciso ouvir Deus. E eu não posso desistir de ouvi-lo. Porque só é prejuízo para o inimigo aquele que começa a receber as palavras dele. Porque ele tem as verdades reveladas. Então quando você fala uma verdade revelada, as suas palavras não saem aqui embaixo, saem no Espírito também. Agora, quando eu pego somente o que está escrito e falo, eu estou trazendo conhecimento de um professor. Aí não tem a unção para destruir. Embora a palavra ela tenha poder em si mesma, mas a unção, quando é revelação, ela vem mais forte. Ficou claro por enquanto? Amém. Então, assim, para que a gente entenda, a maldição da lei não fala da maldição de você, tipo, placares, essas coisas todas. A maldição da lei fala do efeito de condenação. Agora, quem resgata a minha vida é somos nós. Que é quando nós vamos sendo substituídos por Cristo, à medida que nós progredimos em santidade, Jesus vai tomando conta do nosso ser. João chegava a dizer assim, que ele cresça e eu diminua. A ideia disso é que quanto mais você ouve Deus e pratica as suas palavras, mais Jesus vai crescer na sua vida. Então Deus vai te dando as promessas mediante as palavras que você ouve. Então Jesus, quando Ele falou com você, Ele conectou céus e terra na sua vida. Deus falou com você assim, ó, você vai viajar o mundo pregando o Evangelho. Mas não é amanhã. Agora, você vai obedecendo e seguindo as instruções que Ele dá, que aquela palavra vai se cumprir. Você pode ficar sossegado. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas não sei como. Ah, mas não sei o quê. Jesus falou, Ele vai fazer. Amém. O seu papel é cuidar do seu relacionamento com Ele, obedecer os princípios e aquilo que Deus te orienta no particular. Porque tem coisas que Deus fala que é para você, não é para os outros. Amém. Entende? Então, assim, a ideia é de que cada um de nós tem em Deus que buscar o seu propósito. E nós, descobrindo o nosso propósito, nós seremos abençoados por Deus no sentido de que tudo o que nós precisamos chegará até nós.
Deus vai dar a sabedoria, Deus vai dar a instrução, Deus vai dar o quê? A perseverança para você, a condição de chegar até o fim. Amém. Quem vai abençoar na glória a Deus? Glória a Deus. Vamos orar então. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por essa palavra essa noite. Grande é o Senhor no nosso meio, nós te agradecemos porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas. O Senhor é aquele que pode remover reis e estabelecer reis. O Senhor é aquele que chama os pequeninos, aqueles que não são, para confundir os que são. Aqueles que não são sábios, para confundir aqueles que são sábios. Para os fracos, para confundir os fortes. Porque grande é o Senhor em nossas vidas. E a verdade é que Cristo deve aparecer. Então nós te celebramos essa noite. Nós pedimos ao Senhor que venha guardar nossos corações, nossa mente no Senhor, que essa palavra seja frutífera em nós, a 30, 60 e assim por um. Nós queremos proibir o diabo de pegar e roubar qualquer semente que o Senhor plantou essa noite. Nós abençoamos as famílias aqui representadas. Em nome de Jesus, que a tua vontade venha sobre nós e possamos ser conduzidos ao arrependimento crescente, papai. Que possamos ser libertos do Senhor, que o Senhor possa trazer novos irmãos para o nosso ambiente, que o Senhor possa levantar novos obreiros do nosso meio, que o Senhor possa despertar da igreja, porque nós não fomos chamados para sermos pequenos e frágeis, mas nós fomos chamados para inundar essa nação do mundo com a graça e a glória do Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre nos ouve. Amém.